Fobia é uma perturbação psicológica que provoca sintomas físicos causadas pelo medo sentido em determinada experiência ou exposição. A palavra fobia tem a sua origem do grego phobos, que significa medo ou terror, e a pessoa que sofre de uma fobia experimenta uma ansiedade avassaladora quando confrontada com o objeto ou situação temida. As fobias podem se manifestar de várias formas e em diferentes graus de intensidade. Elas são classificadas em 3 categorias principais: fobias específicas, fobia social e agorafobia. As fobias específicas são mais comuns e envolvem medos direcionados a objetos ou situações específicas, como medo de aranhas, altura e agulhas. Mas como identificar essas fobias? Quais as principais reações que uma fobia pode causar? Qual a diferença entre fobia e um medo comum? Descubra isso e muito mais agora no Bendita Hora. E nós temos o prazer de receber a doutora Verusca Gendolf, que é psicóloga. Doutora, bem-vinda. Boa tarde. É um prazer, padre. Boa tarde. Prazer é nosso e é um tema tão interessante. Eu acredito que vai ser de utilidade pública tão grande. Doutora, quando nós falamos de medo, é uma coisa, e de fobia, tenho certeza que é outra. Sim. Eu, como leigo, entendo que a fobia ela é muito mais profunda, é descontrolado, mas a gente queria uma explicação um pouco mais técnica. Qual a diferença, então, doutora, do medo, entre aspas, aceitável e de uma fobia? A intensidade, padre, porque quando nós temos medos, e todos nós temos de alguma coisa, é grande, mas não é tão intenso quanto a fobia. A fobia tem uma intensidade tão forte que ela cria um bloqueio cognitivo. Por conta de diversas situações traumáticas, crenças limitantes, enfim, você acaba tendo uma pressão tão forte, tão aguda, que você paralisa. Então, ele é paralisante. É tão intenso que você perde a força. Você não consegue, por exemplo, uma pessoa que é tímida, ela vai ter lá a sua timidez, mas ela tem vontade de fazer aquele tipo de situação. Por exemplo, vou lá palestrar, sou tímido. Eu tenho essa timidez, eu quero fazer, mas eu fico vermelho, eu fico inquieto, mas eu quero fazer, né? A pessoa que tem a fobia, quando ela, só de pensar que tem pessoas olhando ali para ela, se ela tiver uma fobia de falar em público, ela paralisa. Teve certa vez que eu fui fazer um trabalho numa empresa e tinham chamado um palestrante, um enfermeiro. Sim. Um enfermeiro muito bom e ele falaria antes de mim, padre, ele travou. Puxa, coitado. Aí o apresentador perguntando, né, ali na empresa para fazer aquele trabalho que eles estavam fazendo lá, ele não falava. Tadinho. Ele não conseguia mal respirar. Aí ele começou a sentir falta de ar, tiveram que tirá-lo de lá. Nossa. Então, é paralisante, é sufocante. E como ele estava fazendo profissionalmente ali, não podia dizer não porque trabalhava para o local, ele teve que fazer. Então, ele foi submetido a tudo aquilo que ele tinha pavor intenso, sem ter um preparo emocional anterior, que preparasse o processo para que ele conseguisse superar esse momento. Então, é muito forte. Hoje em dia, a gente tem vivido, né, uma quantidade grande de situações que são traumáticas. Sim. A gente pode dizer, por exemplo, que a gente tem hoje em dia pessoas que têm muita fobia de ter Covid, por tudo que aconteceu. Sim, claro. Foi traumático, mas foi, lógico, para o planeta inteiro, mas foi tão traumático que quando a pessoa começa com uma tosse, tem pessoas que paralisam, vão para o hospital e tem todo um processo, e às vezes é só uma tosse. Sim. Né? Então, a cada situação traumática, a cada situação que pode criar ali para você uma intensidade, você pode ter uma associação traumática e isso te paralisar para o resto da vida. A fobia da morte seria a mais comum ou não? Não, as maiores fobias que a gente verifica de todas as que tem, além do medo de morrer, né, mas que não é o mais intenso, é o medo de lugares com muita gente. Então tem um volume grande de pessoas que não conseguem circular se tiver muita gente no espaço. Né? E o medo de altura, que eu acho que ainda é o que bate recorde, por exemplo, a quantidade de pessoas que não andam de avião por medo de altura. Realmente. Gigante, né? O medo da morte, ela está aí no ranking também, é muito intensa, mas como as pessoas elas estão vivendo ali o presente, não pensam tanto nesse momento, né? Então o volume de pessoas que fica vivendo esse momento é menor. Agora, o medo de altura, ele é ainda o que mais domina as pessoas. Pois é, doutora, e domina as pessoas e partindo então para uma visão sociológica,
o que impacto isso vai ter na vida da pessoa, né? Deve ser uma qualidade de vida muito escassa, né? Sim, a pessoa fica limitado, né? Até no mundo artístico, padre, muita gente limita a própria carreira porque não consegue viajar. Poxa. Não consegue pegar e aceitar contratos em outros lugares porque é paralisante. Tem pessoas que têm que tomar medicamento controlado com médico para dormir porque senão não consegue entrar dentro de um avião. E é interessante porque se você trata a raiz desse medo, se você desenvolve capacidade de inteligência emocional para lidar com os seus processos de limitações, você consegue vencer qualquer coisa. É justamente onde eu queria chegar. A pessoa sabe que ela tem uma fobia de algo. Sim. E aí? Por onde que ela começa a ser tratada? Nós temos que fazer sempre a seguinte pergunta, sabe, padre? Quais são as minhas limitações? Aham. Eu tenho medo exagerado, intenso de alguma coisa? Tem algo que justifique isso? Tem. Então eu preciso buscar ajuda profissional. Eu sempre costumo dizer que é necessário buscar um psicólogo num primeiro momento, porque esse psicólogo vai fazer uma varredura do que está acontecendo, vai levantar as raízes que causaram tudo isso. E se for necessário fazer um tratamento em acompanhamento também com psiquiatria, eles vão encaminhar, né? Nós procuramos encaminhar. Mas grande parte dos processos é puramente mental, emocional. Geralmente tem um trauma muito grande por trás da história toda e é isso que faz com que as pessoas fiquem paralisadas, né? Então, busca um psicólogo, tente buscar as raízes, os processos traumáticos, os traumas. Eu tenho certeza que nesse processo, aí sim, vai ser escolhida a melhor estratégia para você tratar a sua situação. Doutora, e a crise de pânico? É tão comum falar sobre isso e nós tratamos com o devido respeito. Como uma pessoa pode imaginar que um sintoma que ela está apresentando possa ser, de fato, algo mais sério do que só uma crise de ansiedade, mas algo mais sério? Como que ela pode ter essa distinção? É interessante, né? Porque geralmente nós realizamos associações. Então, uma pessoa, quando ela tem uma crise de pânico, geralmente é muito depois de uma situação traumática. Então, ela não consegue associar. Então, por exemplo, uma pessoa está no supermercado fazendo compras, de repente ela começa a sentir falta de ar, suor nas mãos, o coração acelera e elas não sabem o que aconteceu. Ela acha que é lá dentro, ela acha que o supermercado é fechado, ela acha que talvez é porque tem pessoas. E aí ela passa a não frequentar o supermercado. Aí passa um tempo, ela está numa farmácia, acontece a mesma coisa. Ela está na rua, acontece a mesma coisa, até que ela não quer sair de casa. Poxa. Todas as vezes que nós temos uma crise de pânico, nós temos sentimentos de decepção e de frustração guardados por tempos. Grande parte das pessoas hoje que tem síndrome do pânico, grande parte mesmo, padre, foram processos traumáticos de relacionamentos mal sucedidos. Puxa vida. E quando você começa a mexer nessa raiz, você começa a mexer nesse processo traumático e a mente entende, porque o trauma, ele faz você paralisar, mas quando você associa, tudo aquilo que te paralisa deixa de paralisar. Parece que arranca com as mãos. Quando você identifica onde está o processo e aí você começa a fazer associações e ressignificar o processo que causou o processo traumático, desaparece, nunca mais vem. É só um alerta para dizer que você não está bem. É como se você perdesse o controle emocional da sua vida e o seu corpo estivesse somatizando para te indicar, olha, você não está bem, vai buscar ajuda. Só que a gente tem a tendência, né, de nunca procurar essa ajuda rapidamente. Então vamos deixando passar até ficar muito grave. E por isso também a pauta de hoje é tão esclarecedora e responsável. Tirar um VT, um trecho de um filme. O filme é o seguinte: O Fantástico Medo de Tudo, que tem muito a ver com o tema de hoje. Olha só. Imagina ser um escritor infantil de sucesso e de repente migrar para o ramo dos romances policiais. O que poderia ser a chance de ser mais criativo acaba se tornando um pesadelo para Jack, que se torna altamente medroso após muitas pesquisas de tragédias para o seu novo trabalho. No filme O Fantástico Medo de Tudo, de 2012, pequenos temores se tornam verdadeiras teorias da conspiração, mesmo quando a realidade não é tão assustadora assim. Racionalizar os próprios medos não é uma tarefa fácil quando se está imerso neles, mas expressar seus sentimentos, por mais malucos que eles sejam, pode ser o primeiro passo para que Jack supere essas questões. Você pode acompanhar a jornada e assistir Um Fantástico Medo de Tudo nas plataformas Amazon, Apple TV,
Google Play e YouTube. Pois é, e a gente sempre trazendo dicas boas aqui para o nosso tema, né, relacionado ao convidado. Doutora, eu fico pensando também as pessoas que às vezes têm medo de agulha, medo de ver sangue, medo de hospital. E essas pessoas, será que elas não podem estar comprometendo a própria saúde ao não procurarem os recursos que necessitam? Sim. Tudo aquilo que a gente deixa de viver, em algum momento vai fazer falta para a gente, né? Esse momento de vida que a gente tem é um momento de aprendizado de várias coisas, de vivências. E quando você deixa de vivenciar, você tem prejuízos com isso. Agora, é sempre bom a gente entender quais são as nossas limitações. O autoconhecimento, ele é um presente na nossa vida, padre, porque você começa a entender o que está acontecendo com você, o porquê que você funciona desse jeito, o que aconteceu. Eu já atendi situações, padre, de pessoas que tinham medo de hospital e, na verdade, é um processo que já vinha desde muito pequeno, ou até mesmo no período gestacional. Eu acredito. Porque a gente sabe que os bebês, a partir dos 5 meses de idade, eles começam a ter memória. Então, dependendo do tipo de reação que essa mãe tem, se ela chora, se ela tem medo, se ela fica tensa, tudo isso está sendo refletido para a memória do bebê. Exatamente. E quando ele já nasce com 9 meses, né? Já quase 1 ano. Então, já tem muitas imagens, já tem muitos sons, já tem muitas coisas que de alguma forma estão ali armazenadas, que foram vivenciadas no período do útero ainda. Então, às vezes, ela não sabe o que ela tem, às vezes é um reflexo do que a mãe tinha. Brilhante, porque, além de tudo, a doutora agora deu ainda para nós mais um, são vários motivos, mas deu mais um motivo por que a igreja é radicalmente contra o aborto. Sim. Bebês com 5 meses, foi a doutora quem Já falou, tem viu, gente? memória. Pois é, a igreja sempre defende a vida acima de tudo, todo mundo tem direito à vida, ninguém pode tirá-la. Agora, doutora, eu fico pensando também, né, numa forma de superar. A pessoa tem medo de seringa, tem medo de hospital, só que ela vence esse medo. O familiar, a pessoa que convive com essa pessoa portadora desse medo, como que o familiar pode agir para ajudar uma pessoa que sabiamente ela está assim, passando por um problema? Os familiares, eles precisam muito estar próximos, ter aqueles momentos de qualidade em família, a importância, né, de um café da manhã, um almoço, um jantar, você poder conversar, saber o que está acontecendo. Peraí, eu estou sentindo você não está bem, o que está acontecendo? As pessoas só vêm perceber, às vezes, quando está muito grave. Então, nada começa grave, começa pequenininho e vai crescendo. E é importante a gente entender que, às vezes, um familiar pode fazer a diferença. Uma pessoa que olha nos olhos e diz, você não está bem. Não adianta esconder de mim, eu sei que você não está bem, o que está acontecendo? Tudo bem, não quer falar, então a gente vai buscar ajuda. Não pode ficar assim. Talvez, num primeiro momento, essa pessoa vai tentar negar, ela vai tentar fugir, mas depois, com as perdas de tudo que vai sendo vivenciado, vai tendo perdas. E aí o parente precisa mostrar, você está perdendo, busca ajuda. Muito bem, nós temos uma pergunta no VT para a nossa convidada. Vamos lá. Como eu posso ajudar uma pessoa que tem fobia a não se sentir tão mal? Todos nós temos limitações. A pessoa que tem fobia, a única diferença de uma que tem para uma que não tem é que tem fobia, sabe qual é a limitação dela. O que ela precisa descobrir é o porquê. Então, ela não precisa se sentir mal por ter a fobia. Ela pode se sentir bem por saber que ela tem uma limitação que precisa ser trabalhada. Tudo depende, padre, do ângulo que a gente vê e como a gente lida. Então, eu tenho uma limitação e preciso mudar isso. Eu preciso trabalhar as minhas emoções, eu preciso buscar as raízes que me paralisaram, eu preciso entender. E já vou dar uma dica, como eu disse aqui, principalmente quando está voltado à síndrome do pânico. Geralmente tem uma frustração afetiva, então faça uma retrospectiva na sua vida e tenta verificar quais são as situações afetivas que ficaram aí paralisadas, qual foi a decepção, qual foi a frustração que você passou por cima, mas não resolveu. Sim. E isso está, de alguma forma, passa-se o tempo e, de alguma forma, ela vai sinalizando que você não está bem. Os nossos processos mal resolvidos emocionalmente, a gente vai engavetando, vai colocando embaixo do tapete, só que chega uma hora que vem tudo de uma vez. Então, se a gente já percebe que alguma coisa não está bem, opa, peraí,
Eu estou sentindo falta de ar, taquicardia, estou me sentindo mal, eu estou fugindo das coisas que eu poderia ter contato e não estou conseguindo. Então, eu preciso começar a entender o que está acontecendo antes que se torne um adoecimento mais grave. Eu já vi, padre, muitos, eu tenho muito tempo de profissão, eu já vi pessoas perderem cabelo, perderem dentes por conta de tensões emocionais que são somatizações de fobias e de medos. Com certeza. Porque você vai causando impactos no seu corpo, o seu cérebro se sobrecarrega, seu corpo se sobrecarrega e toda essa tensão, toda essa angústia, todos esses sentimentos, eles vão ter um processo aí de desgaste para você. E esse desgaste vai trazer um processo somático. Então, a gente precisa estar atento. Foi no médico, não é problema cardíaco? Já vai buscar um psicólogo antes que a coisa se agrave. Medo extremo de opiniões diferentes. Ergofobia. Essa aqui pode até ser confundida com preguiça, mas não é. É o medo excessivo de trabalho. E não importa o tipo de trabalho. Pode ser desde fazer planilhas no computador até degustador de sorvetes. Somnifobia. Esse é o medo de dormir e pode estar relacionado com o medo de ter pesadelos. Lacanofobia. Esse é o nome do medo de vegetais. Pessoas com essa fobia não suportam nem mesmo o cheiro desses alimentos e ficam com náuseas e até sem ar. Onfalofobia. Essa é a fobia de umbigos. Ufa, sorte que os tipos não precisam se preocupar com essa. Bromidrofobia. Essa é a fobia de se sentir sujo e com um cheiro ruim. As pessoas que sofrem com esse medo tendem a tomar vários banhos por dia e elas evitam fazer qualquer atividade física para não correr o risco de ficarem suadas. Eisoptrofobia é a fobia de espelhos e de se olhar no espelho. Mas não é que a pessoa ache que ela é muito feia. Elas sentem medo de que algum fantasma ou outra criatura apareça no reflexo. Teofobia. Esse é o medo de Deus ou qualquer religião. Sidonglofobia. Esse é bem específico. É o medo de bolas de algodão. Anatidaifobia. Se o outro era específico, imagina esse. Esse é o nome do medo de que patos estejam te observando. Pois é, a gente acha curioso, só que a gente nunca fala que é engraçado, porque o que pode parecer engraçado pra gente é um transtorno, é algo que tem que ser respeitado, porque a outra pessoa sofre. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no programa, até porque eu estou só substituindo o Padre Juarez, o programa não é meu, mas eu vou tomar essa liberdade. Quem aqui de vocês, todos estão aqui no estúdio, mas digam de coração, quem de vocês se considera ansioso? Pode falar. Tá vendo, doutor? Aqui tem 5 pessoas, 3 se dizem que sim, outros ficaram na dúvida. E eu acho que a maior parte da população se considera ansiosa. Por quê? A gente tem uma espécie de medo, né? A gente tem uma tendência de ter medo daquilo que a gente não conhece, né? O medo a gente conhece, a ansiedade é esse medo daquilo que a gente não conhece. Então, hoje a gente tem vivido situações muito diferentes todos os dias, né? A cada dia a gente tem visto coisas espantosas acontecendo. E isso tem feito com que as pessoas vivam uma certa incerteza das suas realidades. Então, as pessoas têm acelerado muito suas rotinas, as pessoas têm se sufocado com muitas questões. Então, o nosso processo mental, ele está sobrecarregado. Esses desgastes todos, eles causam muitos processos para nós, né, quanto humanos. Então, essa ansiedade que a gente vive hoje é dessa realidade incerta que muitas vezes todos nós aqui enfrentamos. Quando a gente tem um trabalho de autoconhecimento, quando a gente tem um domínio sobre o que nós conseguimos lidar, quais são os nossos limites, por mais que eu queira acelerar, por mais que eu tenha uma incerteza da minha vida, eu sei que eu posso me organizar e passar por cima disso. O período da pandemia foi a maior explosão, acho que, da história do planeta nos processos de ansiedade. Porque as pessoas queriam logo que alguma coisa acontecesse para parar com aquilo tudo. Elas queriam ter suas vidas de volta, elas queriam poder ter as suas rotinas normalizadas e as coisas não aconteciam e demorou muito. Então acabou se instaurando um quadro de angústia muito grande que foi traduzido através desses processos ansiosos. Outro motivo é o excesso de uso de redes sociais. Olha aí. Nós estamos acelerando demais o nosso cérebro. Quer ver? Quando chega, por exemplo, um áudio para o padre de 10 minutos. Não tenho paciência.
O Padre Juarez, você sabe que ele não deixa mandar áudio, né? Se vocês mandarem áudio, eu não vou ouvir. Porque a nossa mente, só de olhar que tem 10 minutos, já fica angustiada. Porque como alguém mandou um áudio de 10 minutos? E as pessoas que são auditivas, têm um estilo de comunicação auditivo, elas são muito explicadinhas, então elas gostam de tudo muito explicadinho nos detalhes, então elas não conseguem resumir esse tempo. Só que nossa mente está sendo a cada dia trabalhada para acelerar mais rapidez, mais agilidade, mais formas, né, de você fazer tudo mais rápido. Então, a nossa mente ela está se acostumando a essa rapidez e a rede social faz com que isso se acelere muito. Você manda uma mensagem, se você demorar um minuto, a pessoa já está ligando para reclamar por que não respondeu. Verdade. Então, essa aceleração tem causado uma impaciência muito grande, que tem sido traduzida num processo também de ansiedade muito grande. As pessoas não têm paciência de esperar nada. Pois é, e inclusive... Aqui perto hoje, padre, estava tudo parado, porque fizeram uma blitz, pararam tudo aqui perto. Ah, vocês estão vendo por que eu quase não cheguei a tempo? Pararam tudo aqui perto. Tá falando. Pararam tudo aqui perto. Pararam, não deixaram passar, foi um tumulto aqui perto. É isso mesmo. Se vocês vissem o tumulto das pessoas buzinando, as pessoas começaram a ficar em desespero, porque estavam ali paradas por conta ali da situação. Outras, padre, pegaram o celular e esqueceram que estavam dentro de um carro. Sei. Então, a gente está vivendo esse momento, né, de desligamento, onde as pessoas se concentram, às vezes, no celular e esquecem do resto, ou elas não têm paciência, porque elas treinaram o cérebro a ser muito rápidos o tempo inteiro, ter respostas prontas, tudo rápido. E a vida não é assim. Tem coisas que vão precisar de tempo. Nós não nascemos em um dia, nós levamos 9 meses. Tudo na vida precisa de uma construção, de você ter tempo para desenvolver. E é isso que faz com que a gente amadureça. O Wilson, nosso amigo, tem uma pergunta, doutora. Qual que é a sua pergunta? Níveis de ansiedade, se dá pra boa. Isso? Porque você falou assim, 3 responderam que sim, alguns ficaram na dúvida. Eu fiquei um pouco na dúvida. Ficou na dúvida. Você pode repassar a pergunta? Claro, o Wilson está perguntando, doutora, se existem níveis de ansiedade, Sim. porque dizer que é ou que não é talvez não seja o mais adequado, né? Sim. O Wilson coloca a possibilidade de dizer que uma pessoa é mais ou menos ansiosa em graus distintos. Se a gente pensar uma linha, onde você tem no início dela uma ansiedade que seria natural para a realidade que a gente está vivendo, e quanto mais eu vou para a ponta do transtorno de ansiedade, que é o cúmulo do adoecimento que a gente pode considerar, que é um diagnóstico constatado de uma gravidade no processo de ansiedade, a ponto de somatizações, a ponto das pessoas terem descamação na pele, a ponto de ter alterações cardíacas graves e entre outras questões. Então, cada um vai ter que medir nessa linha onde é que eu estou. Eu sei que eu tenho uma ansiedade, mas eu consigo viver e estou lidando bem com isso. Eu tenho um grau pequeno, um grau 1, que de repente nem dá para considerar que é uma doença, porque é uma ansiedade natural, de uma espera, de uma situação que eu estou esperando acontecer. Por exemplo, vai nascer o bebê e a gestante está ansiosa porque está esperando o momento do parto. Tem muitas questões que ela está pensando ali, ou um momento de casamento, ou um momento de formatura, que é um evento, férias. Então, tem uma situação e eu estou com muita expectativa daquela situação acontecer, então eu tenho um nível normal. Agora, se eu estou sentindo reações físicas, eu já estou num grau mais elevado, já considerando um transtorno de ansiedade. A partir do momento que eu entro na doença, que é o transtorno de ansiedade, eu tenho 3 níveis de adoecimento, e quando eu estou fora do transtorno, eu tenho níveis normais do dia a dia ali, que são movidos pela própria realidade do momento. Aí, Wilson, que bom, né? E agora nós vamos acompanhar, através do VT, algumas fobias que marcaram o cinema. As fobias têm sido uma fonte rica de material para o cinema, exploradas de maneiras variadas para criar suspense, terror e drama. Os filmes muitas vezes retratam fobias de maneira intensa e visualmente impactante, usando efeitos especiais e narrativas elaboradas para mergulhar o público nas experiências dos personagens. Isso permite que os espectadores tenham empatia e compreensão em relação a lutas dos personagens com suas fobias, ao mesmo tempo em que os mantém à beira do assento. Entre os casos mais famosos, temos Aracnofobia, filme de 1990 que acompanhava o Dr. Ross Jennings,
uma pessoa com medo de aranhas em sua jornada de entender o que está causando mortes na região onde ele e sua esposa estão morando. Além deste clássico, existem obras que incomodam diretamente pessoas com acrofobia, ou seja, medo de altura. Podemos citar A Travessia, de 2015, ou o recente A Queda, de 2022. Mas se o tema for medo de altura, a acrobacia de Tom Cruise em Missão Impossível, Protocolo Fantasma, merece uma menção honrosa. Uma fobia que afeta muitas pessoas no mundo é a nuptafobia, que é o medo de ficar solteiro. E o filme O Lagosta, de 2015, aborda esse assunto em uma realidade distorcida, onde uma lei proíbe as pessoas de estarem solteiras, e com esse contexto, o protagonista vivido por Colin Farrell precisa arranjar uma forma de sobreviver nessa sociedade. Por fim, o clássico Anaconda paralisa espectadores com ofidiofobia, que é o medo irracional de cobras e serpentes. E você, qual a sua fobia? Pois é, e no nosso bate-papo, né, a doutora falou, deixou bem claro para nós, se nós somos portadores de alguma fobia, é importante procurar o psicólogo, às vezes o psiquiatra, e com o psicólogo, com certeza, chegar ao motivo, ao que causou aquilo. Muito bem, doutora, agora é uma outra pergunta. Foi-se conhecido a causa. E aí, depois que conheceu? Identificando o processo, nós vamos ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um outro significado àquela informação que está armazenada para você de forma traumática. Então, por exemplo, eles citaram aqui agora há pouco a questão das aranhas, que também é um volume de medo que muita gente tem. Né? Mas não é só o medo da aranha, tem gente que tem pavor de aranha. Sim. E não é uma coisa muito comum você encontrar aranhas grandes, venenosas, dentro de uma casa, de uma residência, de um apartamento, numa grande capital. Né? Mas, se a gente for parar para analisar, você tem que ressignificar. Em que momento você teve medo de algo, ou se decepcionou com algo que você fez com que você associasse esse medo a esse tipo de inseto. Então, a gente precisa rever o que a gente está ali vendo, rever, fazer um novo movimento. Então, você tem noção que isso não é uma coisa que vai acontecer dentro da sua casa todos os dias. Se você identifica uma aranha, como é que você faz? Você vai fazer a retirada. Tem todo um cuidado para a gente lidar. E aí, quando a pessoa começa a entender que ela, na verdade, tem crenças limitadoras, traumáticas, e ela passa a olhar de uma outra forma, que não é ruim você ter o medo de algo que pode te picar como uma cobra, uma aranha, mas que você tem medo numa realidade onde ela não vai aparecer na sua casa. Verusca, mas tem pessoas que moram em regiões que tem muito, então como que ela pode colocar proteções para que ela não entre dentro de casa? Como é que ela presta atenção, mas ela ter uma proteção que seja realista com a realidade dela? Então, eu estou com medo de algo que eu não vou ter muita frequência em ter. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que morava no 20º andar de um prédio, padre. E ela tinha muito pavor de rato. Sei. Só que ela já morava há 35 anos e nunca tinha visto um. Entendi. Então, você começa a derrubar aquela crença que fez com que você acreditasse que ali seria impossível. É impossível? Não, mas é incomum. Então, se você mantém sempre tudo organizado, você mantém lá os seus lixos fechados, você tem um lugar de dispor o seu lixo, como que vai aparecer esse tipo de situação se você protege, você cuida e você tem que saber como lidar com a situação natural do dia a dia de cada ser humano, entendeu? Com certeza. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Temos ainda um minutinho para as suas considerações finais. Olha, o que eu quero sempre dizer para as pessoas é que nós estamos aqui, nós já ficamos nessa terra há tão pouco tempo, né? E você ainda viver sem ter qualidade de vida emocional, então busque os processos que limitam você, que impedem a sua felicidade, que deixam você amargurado, angustiado, triste, ou em pânico, ou com fobia. Sempre tem soluções. Busque ajuda profissional, tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida e você ainda pode ajudar outras pessoas também. E a doutora está também disponível para estabelecer, então, mostrar o trabalho dela no Instagram, @doutoraverusca, no canal do YouTube, Doutora Verusca, e o site é esse, equipesonline.com. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço, boa tarde. padre. E nós encerramos hoje o programa com um clipe da Rita Lee.
Obrigado a todos vocês que ficaram ao vivo e a gente vai continuar ao vivo. Gente, 6 em ponto é hora de rezar. A gente não tem hora de comer, agora 6 horas é hora de rezar. 6 em ponto eu te encontro no Santo Terço ao vivo. Salve Maria!